Programa Humana Ideia com Fernando Moraes na CBN Campinas. Seu programa para momentos de reflexões, entrevistas, literatura, filosofia, debates, conhecimento, novas ideias e pensamentos, proporcionando o desenvolvimento humano e a transformação pessoal. Humana Ideia, o humano fazendo a diferença, com Fernando Moraes, todos os sábados às 10:30 da manhã. Espero vocês. Oferecimento cartão de todos, acesso à saúde de qualidade a preços imbatíveis para toda a família. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Opa, sou eu, hein? Muito boa tarde para você que acompanha a Central Brasileira de Notícias, 4h04. No ar, o Arena CBN desta quinta-feira, dia 10 de julho de 2025. Depois de 2 dias aí sem o Arena ir ao ar devido aos Jogos da Copa do Mundo de Clubes, cá estamos no ar para toda a região metropolitana de Campinas. E olha quem tá aqui no estúdio, hein? Olha quem tá aqui no estúdio. Pelo amor de Deus, cara. Depois de um longo período na terra do tio Sam, ele tá de volta, hein? Fala aí, Fábio Chaib, boa tarde. Muito boa tarde, Eliel Almeida, boa tarde, Carlão de Freitas, boa tarde, ouvinte CBN Bolacha, Samuel Deep também aqui, sempre coordenando nosso streaming aqui, dando um tapa aqui no nosso estúdio. De vez em quando ela bate no Carlão, né? Ele fica mudando de posição. Tô com saudades, viu, Eliel? Tô com saudades dos ouvintes também, de todos os ouvintes aqui que estão conosco. Muito bom estar de volta, né? E a gente já começa com polêmica, né? John Textor veio a público e disse o porquê que demitiu o técnico Paiva. Falou que o Palmeiras não é PSG, né? Exatamente, ou seja, tinha que passar pelo Palmeiras. Inclusive foi o único jogo bom do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes, né? Eu não considero bom, não. Mas... O duelo regional acabou vencendo, mas o Palmeiras deixou... Não seja ressentido, Fábio Chaib. Deixou aquele gostinho de podia ter sido mais, né? Não, calma. Mas hoje o Fabião tocou num assunto, Léo. Boa tarde a você, Carlão? boa tarde, Fabião. Aquela coisa, né? Tudo bem, deu gostinho, o Palmeiras empatou com o Chelsea, tava ali no momento até de equilíbrio da partida, mas o próprio Fabião disse hoje, né? Na hora que os europeus, vamos jogar, né? Decisão. Aí acho que acabou pra Sul-Americano, né? Apesar do Fluminense ter chegado. Sem menosprezar a vitória do Flamengo na primeira fase, do Botafogo também contra o PSG, mas quando a cobra fuma realmente, os caras vêm pra cima e cada vez mais difícil pra Sul-Americana. Foi muito legal pela participação. Hoje eu quero abrir o microfone pro ouvinte, porque o ouvinte foi vilipendiado aqui nesse programa, quando o Fábio Chaib, nas vésperas do Mundial, falava pra todos e todas. O quê? Mas vocês vão assistir do sofá, né? E é mentira? Mas eu vou estar lá no Mundial e vocês vão estar no sofá. Sem contar que ele perdeu o primeiro jogo. Sem contar que ele perdeu o primeiro jogo. Verdade. Tem esse detalhe. Ele vai ter que explicar essa história também. Ouvintes, fiquem à vontade para mandar áudio pro Fábio Chaib se quiserem se solidarizar, bacana. Mas se quiserem descer... se quiserem descer a lenha no Fábio Chaib, fiquem à vontade. 99186-9070. Hoje é o dia que Fábio Chaib vai ouvir a voz do povo. A voz das ruas. 99186-9070. Pode mandar o seu áudio. Fique à vontade para conversar com este rapaz que está mais murcho do que a bola de hoje só palavrão de manhã eu acordei, né? Fui tomar café da manhã, peguei aquela caixinha de leite assim, sabe? Caixinha de leite para tomar. Sei. Tinha o símbolo do Corinthians, do São Paulo e do Santos. Ih, lá vem. Por que é isso?
desaparecido há um tempão, mais de mês. Isso, Tá desaparecido começou, lá e eu consegui. Que isso? Já deu no tá meio. acontecendo. Tá cheio de personalidade. Ele não vai ceder, hein? Ele não vai Aquelas ceder. caixinhas de leite, sabe? Não é Parmalat, era outro leite. mas tava Cadê com a o fotinho ouvinte? lá. Cadê o ouvinte? Manda aí. Você vai deixar, ouvinte? Não deixa, não. Hoje tem Santos na Copa Vitória, Pelo velho. amor de Deus. Santos Esportiva. Não é possível que o ouvinte vai deixar o Fábio Scheibe vilipendiar em cima de vocês, hein? Hoje tem sarcófago, retorno Hoje tem tradicional o do retorno. quadro, que estava de luto na segunda-feira Sim, com a saída sim. do dono do sarcófago. Mas Sim. o dono do Sarcófago saiu, agora a gente pode mudar também. Pode pôr derrota também. Não Tem, pode? vai ter Pode. essa mudança. Ele sim. tinha Sim. essa norma de não trazer derrota dos times de Não, Campinas, vambora. mas tem que trazer 2012 à tona. Tem Sim. que trazer aquela 2013. vitória do São Paulo em cima do Guarani, justa, porque não foi pênalti mesmo em cima do João Paulo, enfim. Rapaz. Vai mandando aí, e hoje um jogo de quem? Hoje é um jogo do Guarani. Do Guarani, do Bugre, Opa, do Bugre. lógico. É, jogo do saiu o Bugre. dono do quadro, a gente Você viu? Já começa. Não é mais Ponte Preta, né? Já vimos. Se Já é estamos jogo indo do para um outro Bugre, caminho. Você não vai falar o adversário, obviamente. Não vou vai. falar o adversário. Uma cor isso do não- adversário, Uma vermelho, cor, quer ver? um azul. Azul. Um azul. Pode ser o Marília. Pode Pode. ser o Marília. Santo André. Pode. São Caetano. Pode. Pode Tentando ser. engatar aqui a primeira pra lembrar dos times aqui. Manda Já tava aí. difícil, vamos ver. Pode. Um azul. São Caetano. Vamos ver, você ser. tem música agora também? Tem Tá- música? Tem. Então, vamos Acho que o ouvir a Eliel vai música. gostar da música. Vamos ouvir. Põe aí a Quem música. sabe assim, ó, enquanto o som do paredão toca, me cereja, eu É legal que muda o dono do quadro, você percebe o gosto musical. Você já A qualidade também é baixa. O cabelo vinha com os anos 80, Scorpions e não sei o quê. Ele me traz um som aí do Fred Fabrício, mas tudo bem. Vamos lá, faz parte. É jogo recente, hein? Achei, É que recente. achei que o Pio ia participar pra ele dar uma canjinha pra nós. É pô. jogo recente, hein? Jogo recente. Jogo recente. Participa, manda aí. Se você quiser dar um recadinho especial ao Scheibe, hoje é o dia, hein? Novo. Agora, se você quiser também falar do sarcófago, fique à vontade. Jogo do Guarani hoje contra um adversário azul no mesmo ano em que este grande sucesso Boa. do sertanejo universitário foi lançado, hein? 991869070. Mande o seu recado, a sua mensagem, o Arena, com o comando técnico do Eduardo Rodrigues nas carrapetas. Boa. Da CBN Campinas e de Samila Deep no vídeo. Nós vamos juntos até às 5 horas da tarde. Até já! Arena CBN. Economia pra lá de boa pra animar sua festa julina. Arroz grão de campo tipo 1, 5 quilos de... Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia. E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca no... Trânsito. 4h11, informações do trânsito. Mário Quintino, boa tarde para você. Fala, Eliel. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Reforçando o alerta para o nosso ouvinte, a gente comentou mais cedo, tem um bloqueio ainda acontecendo na alça de acesso da Joaquim Vilac para Alix Tacunha, região do Bonfim, em Campinas. Para quem vai em direção do centro de Campinas, acessar Alix Tacunha e seguir em direção do centro por conta das obras de recap. A tensão pela região acaba diminuindo a velocidade, tanto na Joaquim Vilac quanto pela Alix Tacunha. Sai do Castelo, vai em direção da Alix Tacunha pela própria Joaquim Vilac, seguindo também pela Sares de Oliveira e Doutor Pereira Lima, e no sentido da Joaquim Vilac para Alix Tacunha, pela Alberto Sarmento e também outras vias como a Santana Gomes e também a Salustiano Penteado. Falando ainda da John Boy Dunlop, movimentação maior em direção do Campo Grande, principalmente passagem pela rodovia Anhanguera. Eliel. Perfeito, Mário. Já já você volta com informações também das estradas aqui na CBN. Atenção, está rolando... A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir.
E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Arena CBN. 4h14 de volta com o nosso Arena CBN. Fábio Chaves, os ouvintes já estão participando aqui, hein? Queremos audiência, cara. Queremos audiência. O ouvinte mandou aí o nosso Botafogo que venceu o poderoso PSG. E não venham nos falar de time reserva, hein? Só não jogou o Marquinhos, é verdade, verdade. Botafogo representou. Boa tarde. O único time que marcou gol no PSG nessa Copa, né? Foi mesmo. Boa tarde, Fábio Suabe. Não é Suabe, é Scheibe. O Palmeiras amarelou igual o Veiga e tantos outros jogadores do elenco? Amarelou, né? O Palmeiras foi mal. Fábio Scheibe, você é 10. 10 classificado. Milton de Montemor. Nós estamos presentes, né? Caro Fábio, o que você achou da tia Leila mendigando o reconhecimento da Copa Pinga de 51? Vi que foi uma ação conjunta. Pra falar a verdade, quando eu tava lá, nem fiquei sabendo bastante. Fiquei mais pela imprensa daqui, né, do Brasil. Mas isso não foi tão... trabalhando, que é uma beleza, né? Pelo amor de Deus. Rebatido isso lá. Depois acabaram abafando o caso, né? Mas o Palmeiras segue normalmente. A Copa Rio foi um grande torneio, mas não tem um reconhecimento mundial, realmente. Não, mas parece que colocou, hein? Ó, o ouvinte tá dizendo aqui que colocou na FIFA que 1951 foi o primeiro título intercontinental, hein? Acho que não. Vê aí, Fábio. É o ouvinte aqui, o Fábio de Valinhos, que mandou pra gente. E claro que tem áudio, né? Você provocou os ouvintes, você cutucou os ouvintes, é óbvio que tem áudio, Só né? leitinho. Quer ver? Manda aí, ó. Boa tarde, senhores da Arena. Diego do CG aqui. Esse começou, hein? Copa do Mundo é bom. A gente sente falta. Mas o Arena é muito melhor. Que fofo, hein? Que isso, CG é Campo Grande, né? CG Campo Grande. Estivemos lá. Manda mais um aí, Bolacha. Boa tarde, amigos do Arena, JP de Moraes. Ó, JP. Eu devo um pedido de desculpas pro Fábio Scheibe. Opa! Eu não tinha visto nenhum jogo do Mundial ainda. Sério? Aí, sexta-feira passada, resolvi dar uma passadinha lá no Badalari. Tomou uma gelada, deu uma força. Descobrimos o culpado, palmeirenses. Ô, JP. Deu ruim. É frio, desculpa aí, foi mal. Não, desculpa nada, pô. Deu ruim pro Verdão aí, não. Vai mais um aí, pode pôr mais um, Bolacha. Na realidade é o Mirassol agora. Fala aí, rapaziada, boa tarde. O Eliel citou o John Textor aí na abertura. Citamos sim. E o que eu tenho a falar aí do dirigente do Botafogo é que certamente ele não acompanha a CBN, né? Por quê? Se ele conhecesse a história da CBN minimamente, ele não teria contratado o filho do Ancelotti simplesmente pelo sobrenome do pai, né? Mas por quê? CBN fez isso e tá aí, o profissional sentou em cima do contrato, um salário alto, uma multa absurda. Não tem como mandar embora. É obrigado a fazer cortes, né? Pensando outros profissionais, despachando lá pra Indaiatuba. Será que ele tá falando de Carlão de Freitas? Essa foi boa, gostei. Filho de João Carlos de Freitas, contratamos pelo nome, Pelo nome. Deitou no contrato e largou, deu aquela largada. Sentou no contrato e já era. A rescisão é muito cara. Manda outro, Bolacha. Fala, pessoal do Arena, boa tarde. Boa tarde. Bem? Matheus aqui de Campinas. E aí, Matheus? Verde. Fábio Scheibe, não liga pra esses caras não. Boa, Scheibe, é isso aí. Ficaram tudo mordido aí, que mesmo. Só você aí foi pro Mundial, só o Palmeiras aqui de São Paulo.
O Palmeiras arrecadou uma grana alta. Isso aí, estamos forte aí pra próxima temporada. Tamo junto, abraço. Aí, Fabião. Achou aí E quem se deu bem também nessa história de Copa do Mundo de Clubes foi o Guarani, né? Possivelmente o Richard Rios, né? Vai ser vendido do Palmeiras, mais de 30 milhões de euros. Vai pra onde o Rios? A Roma, parece que quer ele, tá muito forte. Novo imperador de Roma chegando. Ele Palmeiras tem a cara contratou ele do Guarani por 6 milhões de reais. Vai ser vendido por 196 milhões de reais. Até o Flamengo vai pegar aqui. 3.000% de valorização. E o Guarani pega quanto? Então, a gente precisa ver ele pega uma parcela boa, porque ele, na verdade, ele comprou os direitos. Salvou a Série C, hein, velho? Ficou 10% só pro Flamengo. Não, 30% não. Não, 10% pro Flamengo, aí eles fizeram um rateio aí. Mas o Guarani fica com uma fatia boa, assim. Pô, salvou a Série C, hein, Carlão? Caiu da... Pô, os caras estão gastando, né, uma barbaridade aí pra tentar corrigir os problemas. O time lá de baixo, você ouviu aí, né, Brasil. Lá de baixo. O time lá de baixo. Não, primeiro que você ouviu que ele falou, os caras estão gastando, né? Os caras estão gastando. Você pega na curva, eu falo. O Guarani pode ter direito a 25 milhões de reais se o Palmeiras vender. Salvou a Série B, o Paulistão, a série C, quer dizer, né? Dá pra fazer um servicinho melhor no que vem, então, né? Mas o time deles, né? Porque... O time dos caras, né? O Guarani melhorou, o Guarani vai se classificar. Também acho. Só que... Eu saí daqui, o Guarani tava na zona de rebaixamento, agora cheguei, tá perto de G8. Vai classificar. Você saiu daqui, o Lupe tava de férias e não voltou. É verdade, tem essa também. O Arena tinha o cabelo. Aí agora o Guarani deve entrar no bloco dos 8, vai brigar pelo acesso naturalmente. Agora, que sirva de lição, né, para montagem de elenco. A montagem do elenco do Guarani de 2025 pro Paulistão, e claro, para a temporada, foi uma montagem equivocada. Por isso que teve que gastar o que não tem, né? Contratou 12 jogadores em meio campeonato. Ainda bem que Mas já tava. Sabe o que é isso, Carlão? Já tava prevendo a venda do Rios. Pode ser. Tava prevendo. Pode ser. E aí dá um bicho gordo pra rapaziada. Boa. 4h19, tem mais ouvintes? Claro que tem, quer ver, ó? Boa tarde, meus amigos da Rádio CBN, saindo aqui agora do Alphaville, Dom Pedro. Pô, tá mal, hein? Tá mal. Já vamos pra região de Paulínia, descarregar o carro. E hoje tem 14 km, bora? E o meu Palmeiras, vamos continuar aí. 14 km pra quê? Mas tá valendo. Valeu, meus amigos. Derivaldo Souza. Pra correr, Derivaldo. Nem a pau, 14 quilômetros? Forrest Gump. Maluco, se fosse 14 taças, eu aceitava. 4h20. Tá chegado nos Estados Unidos já correndo que ele corre, cara. Exatamente. Mas você também começou a correr, né, Chay? Não voltou a temporada agora, só segundona. Tá voltando, agora que tá correndo ou só caminhando? Como que tá? O cabelo conhece bem. Conhece, liga pro cabelo lá, cara. Vai mais um aí. O Fábio Scheib, você tomou leite porque você não podia tomar coca, que coca é mundial. E mundial vocês não podem tomar. Tô louco. Não tem. Então fica no leite da Parmalat aí, porque os outros leite são mundiais, aí não dá pra vocês. Valeu. Marcelão Carvalho te encontrou? Cutucou o ouvinte, velho. Cutucou o ouvinte, não adianta. O ouvinte tá dando no meio mesmo. Não adianta. Você gosta de cutucada? Quer ver, ó? CBN, Ricardo Mendonça, de Hortolândia. Pagaram a festa do Scheib aí, voltou? Bem-vindo, Scheib, na realidade. Viu, Carnal? Fala pro Eliel aí, que não foi a final de 86, São Paulo e Guarani. Não foi tão pênalti no João Paulo, como não foi tão impedido aquele gol do Cão do Caia. E no 85. Acabando do Caia, é verdade. Opa, abraço, Eliel. Roubaram o peixão também. Roubaram o peixe. 95. Cara, mas assim... Márcio Rezende, aqui foi Aragato, né? Eu vi a imagem. E nada vai contra a imagem. Só não pega. Você viu. Não pega no João Paulo. É a imagem. Não tem como você ir contra a imagem, gente. Um dia a gente vai... Um dia é que a gente não tem provas, mas essa final aí, meu Deus. É um ângulo, sabe? Tem um ângulo que mostra que não pegou. O São Paulo, a turma pega no pé do Corinthians, que é isso, São Paulo, aquilo. O São Paulo é forte nos bastidores, hein? Principalmente contra time do interior. Vai mais um aí, Bolachinha. Fala, galera do Arena. Fábio Scheib de volta. Voltou, hein? O melhor representante palmeirense Fabião. de todos os Estados Unidos. Filho da tia Leila. Fabião, torcemos junto, hein, cara? Foi verdade. Faltou pouco, mas realmente o Palmeiras ficou devendo. Um abraço, Bruno Pacchioni, de grande Campinas. Brunão. Valeu, cara. Conhece? Conheço. Sempre falo com ele no Instagram. Inclusive, depois mandar um abraço para um ouvinte nosso que eu encontrei lá na Filadélfia, cara. Sério, imagine cara? só. Que legal, Arena hein, CBN bem representada na Filadélfia também. Ele te reconheceu pela voz? Pela voz, ele me reconheceu. Eu tava conversando com um amigo. Você tá famosão, hein? Não, que isso. Tá tirando foto junto, não sei se ele tá na escuta, é de Santa Bárbara do Oeste. O Fábio Oliveira.
No Instagram tá como Binho Oliveira, palmeirense, estava curtindo lá também a Copa do Mundo de Clubes. Acabamos encontrando no aeroporto Filadélfia depois da vitória do Palmeiras sobre o Botafogo. Ele voltou antes também, mas é ouvinte assíduo da CBN. Perfeito. Fábio Scheib sempre sendo reconhecido onde vai. E Carlão também. É o sultão, o sultão do rádio. Ô Scheib, mas eu queria que você trouxesse aqui para o ouvinte o sentimento na hora que o árbitro apitou Chelsea 2, Palmeiras 1. Você tava lá acompanhando com os palmeiristas. Eu acho que até antes, né, Leon? Na hora do gol do Chelsea ali, a gente já sabia que o segundo gol, aos 38 minutos praticamente da segunda etapa, numa falha do Everton, quando a gente estava no estádio, a gente não reparou tanto na falha do Everton, mas depois, vendo o lance por replay, nos vídeos também, foi evidente, né, a falha do Everton. Poderia... É verdade que a bola desviou também, mas o reflexo dele foi um pouco atrasado, né? Ele caiu antes, né, Scheib? Foi estranho, né? Parece que ele não acreditou, parece que a bola desviou e ele ficou vendo em câmera lenta. Acabou não conseguindo. Palmeiras não tem sorte com goleiro em Mundial, hein? Sempre lance que determinam, né? Em 99 foi o Marcos, falhou. Lá em 2022... Ele foi tão azarado, né, Fabião, que deram um gol contra pra ele, né? Poderia ter dado gol pro jogador do Chelsea. Deram gol contra. O gol foi gol contra. Não fiquei sabendo desse detalhe, mas também era a mesma coisa, né? Porque... Mas é que aí fica até mais marcado. E a torcida do Palmeiras tá na bronca com o Everton agora, né? Muita gente já reclamava dele, principalmente... comentaristas daqui da CBN também, que nem são palmeirenses, nunca né? Nunca critiquei. Mas reclamava do Everton, mas realmente ele ficou devendo e o Palmeiras pagou o preço. Se levasse pra prorrogação, a história poderia ser a mesma também, mas era mais uma chance pro Palmeiras também, como tinha sido naquele outro Mundial. Mas é evidente também, como o Carlão disse antes do programa, quando os times europeus estão afim, é muito difícil batê-los, né? Não, eu achei a Copa, assim, foi legal a maneira como o sul-americano, principalmente, comprou a ideia. Outras equipes, né, do Esperance, que enfrentou o Esperance da Tunísia, foi legal, a torcida estava presente. A torcida do Palmeiras, até diferente do que a torcida do Palmeiras faz no Allianz Parque, uma torcida bem presente. Eu acho que só foi legal porque foi nos Estados Unidos, Carlão. Eu acho que... na Europa seria mais legal ainda, se fosse. Não acho. Você acha que a torcida do Real Madrid não iria no jogo ontem? Eu não acho. Eu acho que os Estados Unidos têm esse clima, sabe? De oba-oba, de Copa. Entretenimento, né? Eles fazem muito bem esse show. Acho que na Europa seria até pior, porque os caras iriam, sabe? Menosprezar, zoar. Eu acho que seria muito pior. Nos Estados Unidos foi legal, porque pro americano... Ok, não era, tipo assim, não era o supra-sumo, mas também não era um negócio que eles descartavam, eles gostavam. Agora, pro brasileiro na Europa, acho que seria muito pior, muito pior. Mas, por exemplo, o jogo do Atlético de Madrid contra o PSG, a torcida do Atlético de Madrid ia invadir também, se fosse na Espanha, por exemplo. Pode ser sim, pode ser. Ia ser legal por isso. Mas o que ficou claro também é a forma como os Estados Unidos sabe fazer entretenimento, sabe fazer show, né? Você vai ficar louco lá na Filadélfia, na frente do Lincoln Field, né? O estádio do Eagles, que acabou sendo campeão da NFL essa temporada 2025, né? Do futebol americano. Você vê a estrutura do bar que tinha na frente do estádio. Maravilhoso. Uma coisa que a gente não tem como reparar aqui no Brasil, não tem nem como mensurar aqui no Brasil fazer algo daquele tipo. Aqui a gente se contenta com camelô em frente do estádio. Lá eles fazem uma estrutura. Tinha lugar pra pizza, lugar pra hot dog, lugar pra hambúrguer. O jogo é só um algo ali, né? Entretenimento puro. Os caras sabem fazer, ganhar dinheiro com isso, né? Na Europa ia ter aquele ar de superioridade. Também. Aquele negócio meio... Não ia ser legal. O bar que tinha na frente do estádio é uma coisa de outro mundo, assim, mas 360. Por que você falou que eu ia gostar do bar? Não entendi. Não, porque tem comida, tinha pizza, tinha hot dog, tinha eu já pensei que era por outro motivo. Já. Tá bem. Muito bom. 4h26, os ouvintes continuam detonando. Cara, fala sério. Quer ver? Você cutucou aí. Voltou cancelado, Fabião. Boa tarde, Alina CBN. Vem a Beth. É a Beth. Bom, queria falar ao Fábio Scheib que seja bem-vindo de volta. Amém. Você fez falta no programa. Jesus. Sua presença, depois do Pio, é lógico, é muito sentida pela gente, os ouvintes. E queria dizer que o Palmeiras está entre os 8 melhores times do mundo, né? Não tá, Beth. Os outros, paulistas, no caso, né? Que remem para chegar onde o Palmeiras já está, né? Não tá. Panteão dos grandes times do mundo. Não tá. Beth de Valinhos. Assim como o Fluminense não é o quarto melhor time do mundo. Também, é o quarto melhor da Copa do Mundo de clubes. Mas não do mundo. Não, tem o Barcelona que nem jogou, tem o Liverpool. Exato. O Barcelona acho que é o que bate com o PSG, né? Manchester United. Tem o Manchester United. Que europeu tem bastante, mas foi muito legal pelo reconhecimento. O Fluminense chegando mais longe também. O Barcelona não foi, hein, Fabião? Não foi campeão da Champions de nada, 4 anos. Não, foi o Atlético de Madrid e o Atlético Real. entrou pelo ranking. Nossa, é que o Barcelona também ficou bem pra baixo. Agora que ele ficou bastante, ficou bastante. Põe mais um aí, Bolachinha.
Fala, rapaziada do Arena, Paulo Vinícius Campinas aqui. O Chaibe tá falando aí que comprou uma caixa de leite. Eu comprei o álbum de figurinha da Copa, rapaziada. Mas eu não vi o Palmeiras no álbum de figurinha da Copa. Eu vi o Botafogo, que ganhou do Paris Saint-Germain. Eu vi o Flamengo, que ganhou do Chelsea. O Fluminense foi pra semifinal e ganhou da Inter de Milão. E o Palmeiras? Ganhou de quem? Ganhou de quem? Fabio, agora mas eu acho que se eu comprar um álbum de figurinha do campeonato egípcio, do Egitão, eu vejo o Palmeiras, porque só ganha do Al-Ahly. Só ganha do Al-Ahly. Valeu, abraço. Ih, desabafou. Duas vezes o Palmeiras ganhou do Al-Ahly e acabou perdendo nos pênaltis também em 2021. Eu senti que teve um negócio pesado. O Palmeiras ficou devendo realmente nesse Mundial, foi mal. Foi o único jogo regional acabou vencendo, né? O Botafogo, o jogo que eu acho que foi o único que decepcionou. Porque o Flamengo eu não esperava mais que isso. O chaveamento do Flamengo ficou bem ruim. Eu achei que o Flamengo até cairia na primeira fase. Como assim? Eu falei pra vocês, eu não esperava muito do Flamengo. Não esperava nada do Botafogo e entregou. Não esperava nada do Fluminense e honrou. O que eu esperava é que o Palmeiras pudesse chegar a uma semifinal. Ia ficar feio se o Palmeiras caísse pro Inter Miami, né? Mas quase aconteceu. Quase caiu. Fabião, você acha que essa coisa assim, não é? Agora o lado sério dessa situação, fica essa cobrança, mundial. Pô, o Palmeiras é campeão de tudo. Você acha que isso afeta o jogador? Acho que atrapalha bastante, né? Não obsessão, né? Essa busca pelo esse título também. Verdade, o Palmeiras tem outros títulos também, mas fica essa brincadeira que tem por todos e acho que interfere pros jogadores, principalmente também, Abel Ferreira. O Palmeiras, olhando friamente, não tinha time para ser campeão dessa Copa do Mundo de clube. Mas a mensagem foi passada antes, é que poderia, então queria até mas tem chance de disputar um outro Mundial no fim do ano, se ganhar a Libertadores. Com o PSG, tô jogando desse jeito. Deus me livre, melhor nem lembrar. Repórter CBN. Quinta-feira, 10 de julho de 2025. As ações da Embraer caem mais de 3% no pregão de hoje, um dia depois do anúncio da tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos ao Brasil. Quase 25% das receitas da empresa vêm de exportações para o território americano, principalmente as peças para aeronaves de aviação executiva. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em queda de 0,4% aos 136.926 pontos. A ministra da Secretaria das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou que o estabelecimento da taxa é o maior ataque já feito ao Brasil em tempos de paz. Ela também disse que é hora de o país distinguir os patriotas dos traidores. Segundo a ministra, a ação do presidente Donald Trump atinge não só a economia, como a soberania nacional e a própria democracia. O Ministério da Educação criou um programa para levar educação financeira às escolas públicas. A iniciativa Na Ponta do Lápis prevê que os professores passem por uma formação continuada para ajudar estudantes a lidar com dinheiro de forma consciente, entender os impostos, planejar o futuro e tomar decisões responsáveis. A adesão é voluntária. A União Europeia chegou a um acordo com Israel para expandir o fluxo de ajuda humanitária na faixa de Gaza. A informação foi confirmada pela chefe da diplomacia do bloco, a agência de notícias Bloomberg. A proposta vai permitir a reabertura de vários corredores humanitários, incluindo rotas pelo Egito e Jordânia, e de passagens nas regiões norte e sul do território. No horário de Brasília, 4h31. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. 4h32, informações das estradas, agora com Mário Quintino de volta. Fala aí, Mário. Agradecendo a participação também dos nossos ouvintes, Eliel, que comentaram sobre uma situação na rodovia Dom Pedro, à altura do quilômetro 127, à altura do Trevo de Souzas, uma peça que estava ali na rodovia e alguns veículos acabaram
passando então nessa peça e tiveram problemas ali nos pneus dos veículos. Esses veículos estão no acostamento. A gente está em contato já com a Rota das Bandeiras, mas a princípio já tem equipe também da rota lá pelo local, logo depois do Trevo de Souzas, para quem vai em direção de Atibaia. De qualquer modo, atenção então, você que passa pela rodovia Dom Pedro, região do Trevo de Souzas aqui em Campinas, para seguir em direção de Atibaia e também de Jacareí. Mais à frente, na altura de Jarinô, pelo menos 3 quilômetros de lentidão, região do quilômetro 85, tem uma ocorrência pelo trecho, então fica o alerta também desse outro ponto da Dom Pedro. No sentido contrário, para quem vai acessar a rodovia Anhanguera aqui em Campinas, a movimentação é maior já na chegada para o trevo do Nova Aparecida, atenção já a partir da região dos Amarais. Falando também rapidamente da Orozimbo Maia, aconteceu há pouco um acidente na pista sentido centro, já no cruzamento com a rua Coronel Quirino, uma colisão entre carro e moto, inclusive ainda tem uma interdição parcial pela Orozimbo. Atenção para você que vai em direção do centro, caminho também para acessar a Avenida Brasil. Eliel. Perfeito, meu caro Mário Quintino, obrigado pelas informações e o ouvinte, então, redobre a atenção, sentido Atibaia aí pela Dom Pedro, com essa peça que está no meio da via, causando muitos transtornos. Já já no ponto final, o Mário Quintino atualiza essas informações para o ouvinte CBN. Feriados imprevistos e férias tranquilas é na AutoZone. Check-up gratuito. Bom dia para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Oferecimento Savenhago. Horas e 35 minutos de volta com o nosso Arena CBN, de volta com a participação dos ouvintes. Vamos ver o que a galera tá mandando. Corta esses caras aí. Arena. Olha lá. Ô, Fábio Chay. Paulada. Cansei de ver você falando aí, ó. O que, cara? Como pode o Corinthians ter ganhado 2 Mundiais e Libertadores? Vixe. Agora, eu quero que você me explique como pode o Palmeiras ter ganhado 3 Libertadores e perdido 4 Mundial. Participou desse Mundial porque ganhou Libertadores recentemente, coisa que não acontece com os clubes há muito tempo. Calma, o ouvinte só fez uma pergunta. Os 4 últimos campeões da Libertadores, Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Se você perguntou pro ouvinte como pode ter 2 Libertadores, uma Libertadores e 2 Mundiais, o ouvinte quer saber como pode perder 4 Mundial e ter 3 Libertadores. E não pode igualar também esse Mundial com os outros que foram disputados intercontinentais. Essa é a primeira Copa do Mundo de clubes, algo inédito, então... Se fosse baseado nos Mundiais lá, o Palmeiras tinha sido campeão, então... Por quê? Porque ele ganhou 3 jogos. Ah, é mais difícil, né? É verdade, né? Jogos, né? Ganhou do Al-Ahly. Ganhou do Botafogo. Né? Empatou com o Inter Miami. E o tal do Suárez, hein, Fabião? Tá louco, hein? E o Messi, que é querido por todos lá. E uma coisa que eu falei quando eu entrei, quando eu tava lá nos Estados Unidos também. Torcida argentina, né? Torcida do Inter Miami, eu acho que vai pegar esse time também, viu? Os caras tão... Eles têm uma torcida, assim, né? Barra brava, assim, tipo aquelas barras, cantam sem parar também. É muito legal o engajamento deles, porque a gente sabe que o futebol nos Estados Unidos não é uma preferência nacional. Mas como tem muito latino em Miami, principalmente os argentinos, eles aderiram ao Inter Miami. E com bons jogadores, né? Só craque lá também, né? Nossa. Tá bom o programa, né? O que foi? A nossa DTV. Depou tá indo pra lá também, né? Tá bom o programa, hein, Carlão? Jura? Depou tá indo pra lá. Do Atlético de Madrid vai para os Estados Unidos? Vai pra ganhar dinheiro e defender o Messi. Se bem que... Nossa. É isso. Se nós estivéssemos numa mesa de bar, eu ia falar outra coisa, mas ele é o eterno defensor do Messi, se bem que o Depou já é trintão, né? Vai ganhar uma grana, viver bem, viver tranquilo. Qualidade de vida. Vai mais um aí, Bolachinha. Fala, Arena, como é que vai aí? Aqui é Adriano, sou de Mogi Guaçu, trabalho em Hortolândia. Manda. Bom, vou
dar uma cornetada aí sobre o Mundial. Pra variar. Na realidade, assim, demos azar, né? De mandar 3 times aí, sem ser o Flamengo. O Flamengo até tem campeão, já é campeão mundial, né? Mandamos 3 times aí recém-nascidos, né? O Palmeiras nasceu em 21. Ah, verdade. Quando conseguiu ganhar aí a segunda Libertadores, né? O Botafogo e o Fluminense nasceram agora, 2023, 2024, né? Então, assim, foram muitos times aí recém-nascidos. Que isso, para disputar um torneio tão grande. Que né? isso, hein, velho? Nem graça. É uma pena, né? Os times grandes do Brasil não terem ido, né? O Santos, o São Paulo. Uma pena não conseguiram ir, ué. Talvez eu não fico me lamentando, não. Ter caído. Imagina pro Vasco, aqui no Rio foram 3. Nossa. Não, valeu, obrigado, ouvinte. Brigadão. Pô, aí ele quis tirar onda. Foi mal, aí não. Foi mal. Vai pra mais um, então. Sem embasamento, né? Boa tarde, galera do CBN Arena. Quem tem mais tem Flávio aqui de Campinas. Galera, se o Palmeiras foi reconhecido como campeão mundial em 51, o Vasco também então é bicampeão mundial. Verdade, hein? Vasco da Gama, 53 e 57. Pô, mas todo mundo tem essa Copa Rio aí. Até o Bangu. Um abraço, galera. 51 não é pinga, Flávio não. de Campinas. Assim, não, Flávio. Pô, mas... Até o Bangu tem, Carlão. Então. Tem uma lá na época do Castor. Mas o palmeirense não ligava muito pra essas coisas. Aí bastou. O problema foi o Corinthians ter conquistado em 12, porque mesmo com o de 2000 ainda dava pra tirar um sarrinho e tal. Mas o Corinthians conquistou em 12 e aí alimentou essa obsessão aí do Acho Palmeiras. que foi o São Paulo que começou com essa história de Palmeiras não porque tem mundial. Os São Paulinos, no caso. Mas aí, não o São Paulo. Como o Corinthians não tinha Libertadores, aí a zoeira era pra cima do Corinthians. Aí o Corinthians conquistou. E aí conquistou o Mundial, aí pegaram dos 4 grandes, quem que falta o quê aí? O Palmeiras não tem o Mundial, e aí virou essa... E não tinha copinha essa também, maluquinha. né? Se quiser falar em termos continentais, o Palmeiras... Na Libertadores da América, doutrina, né? Sim. Doutrina, olha aí. Doutrina. Mas é verdade, pelo amor de Deus, cara. pô. Vocês foram eliminados pelo Botafogo ano passado em casa. Para com isso. Vai devagar também, pô. Vai devagar também, pô. Aí tem 142 jogos na Libertadores. O Palmeiras tem 142 vitórias, cara. Que doutrina, velho. Aí não também. O número de jogos é o número de vitórias do Palmeiras. Então fala do Santos, ué. O Santos é todo tempo joga Libertadores, o Santos. Vai jogar no Espírito Santo. Mas temos 2 mundiais, né? Temos 2 mundiais. Tem algum aí? Não tem, né? Fala do São Paulo, então. São Paulo é fera. São Paulo acho que em termos de conquista é o maior, né? Palmeiras lá fora, aqui na América do Sul, ninguém sabe quem é. E a torcida que fez bonito, hein? Bonito. Não fez mais obrigação. A FIFA ficou de joelhos. Bando de burguês foi lá torcer pro Palmeiras. Para com isso. A FIFA ficou de joelhos. Toda hora era post no Stories, Instagram. A Playboyzada invadiu. O Zenzo, o Lorenzo, tava tudo lá vendo o Palmeiras. Só Playboy. O Flamengo não levou tanta gente. Não levou, não. Para. Fluminense ainda na reta final levou uma galera, mas o do Palmeiras fez bonito mesmo. Foi interessante. Põe mais um aí, Paulo. Ô, Chad, boa tarde, meu amigo. Ô, Chad, você tirou foto lá com o troféu de 1951? Aí, toma, do Mundial do Palmeiras? Toma, Chad. E outra coisa. Quer que eu te mande a foto aqui, velho? Você viu também o troféu? Para com isso. Ô, louco. Comprar um perfume francês, você comprou, foi um perfume árabe, é verdade? Rapaz, moço do céu. Os caras tão Posta a foto aí no Instagram seu aí do troféu de 51. Posta lá. Quer ver o tamanho do troféu aí, cara? Foi mais um. Pô, dá uma segurada aí, Fabião. Pô, ele foi simpático. Fala, rapaziada. Boa tarde. Rapaz, o Fábio é tão inteligente. Olha lá. Ele sabia que o Palmeiras ia fazer feio e falou assim, eu vou pra lá. Boa. Vou ficar aqui no meio desses caras enchendo meu saco aqui nada. Tá certo. Ele saiu fora, ele já previa, ele já sabia. Já mesmo. Foi espertinho. Né, foi espertinho ele. Só foi seca a pimenteira, só. Manda mais um aí. Fábio Scheibe de Leila. Eita! Ai. Gostei. É isso aí. Quando o futebol não ganha, tem que elogiar o bar mesmo. É nóis, Fabião. O bar. Fábio de Americana. Fica aí Americana curtindo, então, aí, a vida aí, velho. Vai pra lá. Eu gostei, Fábio Scheibe de Leila. Legal, pô. Foi legal o sobrenome aí. Ai, cara, eu vou falar a verdade. Quer saber? Se a Taça Rio valesse,
O São Paulo seria não, é pentacampeão mundial. Claro, o Palmeiras tem que parar com isso aí. O Palmeiras é bem maior que isso. Ficar com essa Carlão, coisa de 51, campeão, e o Corinthians isso, seria tri-mundial. Ó, o Palmeiras 51, Fluminense 52, aí, Vasco 53, Corinthians 54. É mundial pra todo mundo. São Paulo 55, Bangu 60, América 62, São Paulo 63. Americano, né? Não, América de... América Mineira. América do Rio. Não é, mas o Palmeiras tem que... Aí fica dando armas para os rivais. O Palmeiras é campeão. Tá, não tem o Mundial. Tem 300 brasileiros, Libertadores e vai, pô. Fica aí dando arma. Mas não ter o Mundial dói, né? Ainda mais que perdeu pro Chelsea, né? Não, Em 2012 foram lá e ganharam do Chelsea. Mas o problema, doer, lógico que dói, mas o Palmeiras fica forçando a barra. Campeão mundial de 51. Também não tem que... Também acho. É maior que isso. Pronto, se assumir que nem a história do porco. Era o periquito o mascote do Palmeiras. Virou, lê porco. Aí surgiu a ideia do porco, o Palmeiras abraçou, acabou. Porque até então queriam fazer de maneira pejorativa o mascote, O próprio Marcos fala isso, pô. Exato, o Marcos é referência do Palmeiras. Não tem mundial, vambora. Somos campeão todo ano, pô, que isso? Boa tarde, Arena, tudo bem? Tudo bom, amigo? Sou o Josimar de Campinas. Josimar. Jogador, hein? Eu sou São Paulino, torci para todos os times brasileiros que foi pro Mundial. Pena que não convidaram o São Paulo, podia ter sido um convidado especial por ser o maior campeão brasileiro, né? De título internacional. Agora, mesmo eu tendo torcendo pro Palmeiras, nesse Mundial, a gente vê que é um time doméstico, né? Só ganha em casa. A última Libertadores aí. Quantas Libertadores tem? Isso, só ganha em casa, time doméstico. Palmeiras é o novo time doméstico. Pet do Brasil, só ganha em casa. Time doméstico. Fábio, bem-vindo ao programa. Quem fala é Mala aqui de Americana. Fábio, toma cuidado no fim do ano não comprar nenhum pacote pra ver o Papai Noel, hein? Porque já te venderam esse pra ver o Palmeiras ser campeão mundial. Eu acho que é perigoso, hein? Você tá acreditando nesses pacotão que essas agências de turismo vendem, é perigoso, hein? Enquanto Fábio. isso, o cara fica lá em Americana. Mas o cara tá te dando uma dica, pô. Não precisa ficar nervoso na com vida ele. aí, pô. Ele tá te dando uma dica. O cara ficou pé da vida, velho. Cutucou o vídeo. Cadê a história da caixinha de leite? Agora acabou a história da caixinha de leite. Mordeu, Fábio. Gente, se vocês soubessem o tanto que ele tá pé da vida bravo, aqui no não conversou estúdio, com ninguém, veio só por obrigação mesmo. Puta viagem maravilhosa. Ele tá pé da vida aqui, velho. Oportunidades da vida. Eu fiz pessoal tá aí. Saudações a todos do Arena. Qual é o procedimento para enviar esse saipo aí para os americanos? O Scheibe? Tá fazendo o que no Brasil? Que isso, velho? Vai ficar pagando até quando? Que isso? Aqueles gringos sem noção lá. Que isso, Scheibe? É pra esse cara ir dormir, ó. Mandou você ir dormir, velho. Pô, ficou bravo aí. Tá bravo o cara, hein, velho? Tá bravo, hein? Ficou bravo. Por quê? Você tem que dar uma segurada. Agora, ainda mais com esse negócio da política agora aí, de taxação. Tá ruim lá, né, Fabião? Tá ruim, tá mal lá. Taxação, hein? E a política do Trump também, com os aficionados pelo futebol, pelo soccer, são latino-americanos, né? Você pega até a própria torcida do Miami lá e tal. E agora com essa política lá também tá difícil. Os caras não vão tanto no estádio mais não, hein? Pega mais um ouvinte aí, Bolachinha. Boa tarde, pessoal do Arena CBN. Somos nós. Eu tenho uma dúvida, mas não é esportiva. Minha dúvida é mais uma questão internacional. Eu gostaria de saber se, quando a pessoa é deportada dos Estados Unidos, ela perde o passaporte ou ela fica impedida de entrar nos Estados Unidos. Fica impedida de entrar. Alguém aí consegue me responder isso? O Scheibe, sei lá, alguém aí? Foi deportado, Scheibe? Não, né? Não foi. Não foi, o Scheibe não foi. Não. Mas você fica impedido de entrar. Se Não, você você tem um visto renegado pro resto da vida, acabou, né? Você nunca mais entra. É. Inclusive, teve um torcedor palmeirense ali que tava acima do tom ali, também bebeu todas também naquele jogo antes do Inter Miami, lá no Hard Rock em Miami, e acabou se envolvendo uma briga com os torcedores lá, foi pra prisão, ficou um dia inteiro, uma noite inteira na prisão, teve que pagar uma fiança de $800 mais ou menos,
e acabou sendo deportado e o visto negado pro resto da vida. Nossa, tudo por causa da bobeira. Da marvada pinga. Por causa da marvada pinga. Nossa. Brigou alguma coisa lá, foi deportado, teve que pagar uma fiança. Mas tá vendo? Teve que usar aquela roupinha laranja que os sim, então, mas lá usam. pega, né? Lá pega, aqui, todo final de semana tem alguma palhaçada. Tomou todas, ficou valente. Tá vendo? E se for ver, um motivo assim, pra nós que Nunca somos mais acostumados a futebol, é um motivo até bobo. Foi uma briga, né? E o cara caiu, velho. Não, Palmeiras e Botafogo tem aquelas provocações também. A torcida brasileira sabe como que é, mas tem que ficar mais ligeira pra não acontecer nada demais, porque ela sai deportada realmente. Mas tá vendo como que são as coisas? Que, né, teve lá uma experiência que você contou de um torcedor palmeirense que não entrou lá no Cerro Porteño, né? Que é aqui no Paraguai. No Paraguai, então, tá vendo? A gente até pode questionar a lei, uma lei muito extrema e tal. Mas funciona, né? Funciona. Aqui no Brasil é essa várzea aí, todo dia tem dia. racismo, é isso, é aquilo, os caras marcam encontro pra brigar. É ainda, né, cara? Cara, imagina você nunca mais poder entrar lá deportado, não poder pegar nada, a roupa que você tá no corpo, você vai embora e te manda, você nunca mais entra nos Estados Unidos. Pois é. Vamos lá, 4h48. Tem mais algum ouvinte aí, meu caro Bolachinha, antes do intervalo? Fala, galera da CBN. Boa tarde. Primeira coisa, Intercontinental não é mundial. Já começou cedo, E o cara falar aí de São Paulo, maior campeão. São Paulo é um museu do futebol, rapaz. Que isso? São Paulo hoje. São Paulo tem que disputar aí com Mirassol, com Vasco, com um time pequeno, que é o que São Paulo virou hoje. Rapaz. E é nóis, Fábio Charbe. Tamo junto. Palmeiras. Valeu, brother. Olha lá, viu? Tem uma galera também. Não é assim, né, Fabião? Pensando o quê, né, você não tá sozinho, não, Chay. Isso aí. Torcida brasileira que mais levou público na Copa do Mundo de Clubes. Tá em quarto lugar o Palmeiras. Tem sempre um doido que concorda com o outro. É isso aí. Tá certo. Põe mais um. Boa tarde, Grêmio. Seja bem-vindo de volta. Boa tarde a todo mundo aí. Trocar as pilhas do Eu sou a favor controle, velho, de deixar o Palmeiras todo mundial classificado, rapaz. Por quê? Porque a alegria que dá no nosso coração ver o Palmeiras jogar o Mundial... Fica na TV aí no sofá o tempo inteiro aí, velho. Troca a pilha aí. Tem Brasileirão. Arena CBN. 2025 continua unindo forças. Várias cidades seguem mobilizadas e ajudando quem mais precisa. Participe, doe cobertores, roupas femininas e principalmente peças masculinas e infantis. Para mais informações, acesse campanhadoagasalho.eptv.com.br. Campanha do Agasalho 2025. Aqueça com amor e doe com o coração. Acesso à saúde de qualidade a preços imbatíveis para toda a família. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. IGA Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. No segundo jogo em Chiba, no Japão, a seleção brasileira feminina sofreu, mas venceu a França por 3-2 na manhã desta quinta-feira pela Liga das Nações de Vôlei. Os muitos erros e as altas doses de desconcentração fizeram a equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães ter que suar muito mais do que o esperado para conseguir o 9º triunfo em 10 jogos, sendo o 6º seguido. Entretanto, a vitória apertada fez com que o Brasil ficasse com 25 pontos e não conseguisse ultrapassar a líder Itália, que ainda deve jogar nesta rodada. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Arena CBN. Quatro horas e 51 minutos, de volta com o nosso Arena CBN. O rapaz tá bravo aqui, gente. O rapaz hoje, ele está realmente fora de prumo, tá pé da vida. Mas vamos lá, vamos seguindo.
Você provocou, você cutucou o ouvinte. Pô. Tem mais áudio aí, né, Bolachinha? Curtindo aqui o programa, fazia tempo, tá com saudades, não é? Boa, pessoal do Arena, que é o Marcos Americana, tudo bem por aí? Ajuda eu tirar uma dúvida, como a FIFA reconhece os campeões mundiais a partir de 1960, essa estrelinha vermelha na camisa do Palmeiras significa o quê? Se não tem mais mundial aí, campeão de Série B, dá uma luz pra mim aí. Um abraço a todos, um abraço ao Scheibe por estar de volta aí, valeu. E aí, Scheibe? O que é essa? Mas é... Essa estrelinha aí é o quê, hein? O Palmeiras foi justamente por isso, foi o Paulo Nobre, na época do Maurício Gagliotti, Paulo Nobre, né? Reconhecendo como um título internacional, mas... O Mundial, Fajuto aí. Tem 3 Libertadores e coloca um título... É brincadeira também, vai. Mas enfim, né? Mas enfim... Ô Scheibe, mas você tem alguma novidade aí, além do desabafo todo que você tá dando hoje aqui, um trabalho danado? Chegou o paraguaio lá agora, hein, bicho? O Palmeiras contratou Ramon Sousa, vou ser sincero, não conheço ele, é da seleção paraguaia, jogou no Nottingham Forest também, acabou sendo revelado aqui pelo Tajeres da Argentina, né, fez uma boa campanha no Tajeres. Palmeiras que fica sem Estevam e sem Paulinho agora, né, aquela notícia do nosso palestra, realmente, André Galassi estava certo, o Paulinho vai ser operado, fazer novamente a cirurgia só ano que vem agora, e o Palmeiras precisa reforçar pro ataque, né. Tem o Bruno Rodrigues, tá voltando de lesão aí, também. Né? Bruno Rodrigues que volta de lesão, tá 1 ano e meio parado também. Não sei o quanto ele vai estar em ritmo de jogo. Vai ser difícil. Mas vai ser difícil pro Palmeiras também agora se voltar realmente essa temporada. O Everton contestado pelas falhas Mas recentes. o Duque vai contratar quem, velho? Pro gol. O Léo Jardim, que era uma opção, acabou de renovar com o Vasco da Gama, que é até 2030, né? O Palmeiras estava até atrás dele, o Palmeiras tá também atrás daquele Grando. Mas e o Brasão, do Santos? É do Santos, né? Você acha que não? É difícil tirar do Santos, né? O Santos. O Bragantino contratou o Gustavo Marques, zagueiro do. Tava no Benfica, né? O Bragantino tá querendo o JP Sherman também. Do Santos, né? Santos, E se encaixa na filosofia da Red Bull, né? Verdade. E o Santos, que tinha interesse no Brian Rodrigues, do América do México, Uruguai, é um bom atacante também, parece que desistiu da contratação dele, porque muita grana, né? O América do México é... São Paulo tá negociando com o Tapia. Atacante, né? Do chileno, né? Mas antes de começar o Mundial, nós até falávamos assim, né? Como provavelmente um brasileiro não iria conquistar, como que esses clubes iriam suportar uma eliminação, né? Não gerar crise, não gerar problemas. O Flamengo já tá com um problema com o Boto lá, né? Quer contratar um cara da Irlanda, contratar o cara da Irlanda, os caras, opa, aqui não, neném, aqui não. Então não sei se não vai cair. Aí o Botafogo manda embora o treinador, traz o Ancelotti e virou um balaio de gato lá. O Fluminense ainda foi, né? O Ancelotinho. E o Palmeiras, aí, essa não é crise, mas já existe um ruído entre torcida e o Everton. Já não tem Abel tá sendo contestada já não tem 2 atacantes importantes para a sequência, o Estevão e o Paulinho. E o Abel, acho que se não chegar e vencer logo de cara, já começa também, né, algum questionamento. O problema dessa é isso aí, como vai ser o pós, né? Bom, os times brasileiros arrecadaram bastante grana também, isso é muito benéfico também, né? Apesar de ter sido eliminado nas oitavas de final, quartas de final, mas quem sai gigante dessa Copa do Mundo de Clubes é Renato Gaúcho, né? Sim. Do Fluminense, que era contestado, saído do Grêmio, tava de férias na praia. E agora conseguiu levar o time. Mas isso é legal, viu? É um muito tapa legal. na luva de pelica pra muita gente que gosta de fala mal teorias de dele, futebol. Esse novo linguajar do futebol. Agora você põe na televisão é só isso, viu, Carlão? Só isso. Só linguajar. O tal do Tati Case é insuportável, cara. Ninguém vê futebol como o Renato Gaúcho, por exemplo, vê. O cara é macaco velho, né, cara? O Arias, o Wolverhampton tá chegando forte, e ele hein? já disse que quer sair, né? Também tá jogando muito, hein? Tá jogando muito o Arias. Não caberia no Palmeiras, não, Chay? Lógico que caberia. Porra, caberia em todo o time do Brasil. Quanto que vale o Arias, Carlão? O Palmeiras tentou no começo do ano. Lembra que o Rony ia pra lá, também acabou não indo, mas é o cara que deve valer 30 pau também. E outro é jogador que vira e mexe tá em seleção, né? É igual o Rios. Seleção colombiana, 30 pau, 30 milhões de euros. E outra, hoje na América do Sul, o futebol colombiano, a seleção colombiana, depois da Argentina, é a melhor que tem. É a melhor que tem. Também acho. Tá evidência. Bom, 4 horas e 56 minutos. Parece que o Memphis Depay também se acertou com o Corinthians agora, né? Vai treinar? Nossa, tinha sumido, tinha saído, não voltava mais. Parece que hoje se acertou. Vai voltar a treinar pro Corinthians, mas
O que seria bom, eu não sou corintiano, todo mundo sabe, mas o que seria bom pro Corinthians realmente seria uma saída do... Pô, ele ganha 3 milhões por mês. Eu acho que o Corinthians ele precisa se colocar no lugar dele hoje, né? Arrumar a casa, arrumar a situação financeira, a parte política e aí sim pensar no futebol, porque as notícias do Corinthians hoje são notícias... se fala de tudo, menos de futebol. O André Sanches que usou o cartão do Corinthians pra comprar coisa. Deus me livre, tá louco. Uma bagunça, hein? Bagunça. Bom, 4h57. E dia 30 de julho tem Palmeiras e Corinthians. Olha aí, Vai ser aonde? Copa do Brasil, hein, velho? Nossa, tem mais esse BOzinho aí, né? Mata-mata. Mas aí é pireba, que aí mata-mata a coisa fica igual. Tem esse BO pra resolver. Primeiro jogo na Neoquímica Arena, segundo na Allianz Parque. Tá vendo como que é? De repente, um jogo você compromete toda a temporada. Quem for eliminado nesse duelo vai ter sérios problemas pro final de 2025. Isso, hein, gente? Nós vamos, olha... Campeonato Brasileiro voltando essa semana. E a decisão é na casa do Palmeiras, não é? É. Nossa. Mas o Palmeiras é freguês lá deles, então não dá nada. Bom, 4h57, já pulando pra 4h58 pra gente abrir o salão Copa. E aí, Carlota? Guarani, você falou contra um time azul. Guarani contra um time azul, um time fora Guarani do quem? estado de São Paulo. Guarani Londrina. Olha. Londrina. Guarani Londrina. Leque. O Leque, o nosso Bugrão... Que na época jogava no Estádio do Café. Agora mudou. E o nosso Bugrão foi ao Estádio do Café e venceu o jogo. Você vai falar alguém do Londrina? Que vocês querem a escalação? Não. Não, do Londrina? Um que fez história, entre aspas, aqui na ponte, Alisson Safira. Safira, 2021, acho. Daí. 2021? Fábio Chave tá... Chave bateu o martelo, hein? E aí, Carlão? Bateu, 2021, Chave. Voltei. Sei lá, tem imagem lá, vamos lá. Vitória do Bugre lá no café. Vamos ver, então. Roda o VT. Rodrigo Andrade, bom passe pro Regis, quebrando a linha público, de defesa do Londrina. Que bolão. Nossa, terrível, Bruno né? Sávio, cara a cara, bateu pro gol! Henrique Guide. Primeira. Do Bugre! Bruno Sávio, esse é o brabo! Que bolão do Regis pra ele, pode dar meio gol pro Regis. O Bruno Sávio com uma consciência incrível da posição do goleiro. Nem precisou levantar a cabeça, nem precisou dominar, só precisou tocar de lado do pé e mandar pro fundo do gol. O Regis na época áurea do Regis, né, Carlão? Essa foi a primeira passagem dele, né? Ele foi muito bem Por com a onde é o camisa Regis 78. agora, Tá no Remo. No Remo? Tá no Remo, mas esse ano o Guarani foi muito bem. Regis, Bruno Sávio, flertou com o acesso e não deu certo. Sim. Foi aquele ano do jogo do Vasco, né? O Vasco perde o pênalti. Foi o ano do jogo do Goiás, isso, e o jogo do Goiás. Quem tirou o Guarani foi o Goiás, né? Tadeu jogou bem naquele jogo. Nossa, jogou muito. Vamos lá, escalação do Bugre. Escalação do Bugre, então, vamos lá, o Guarani com Gabriel Mesquita, Diogo Matheus, Thales, Ronaldo Alves e Bidu, Matheus Bidu, Bruno Silva e Rodrigo Andrade, depois entrou o Índio no lugar do Rodrigo Andrade, Bruno Sávio, depois o Pablo, Regis, depois Alan Vitor e Júlio César, depois Andrigo, Matheus Davó, depois Lucão do Break, técnico, Daniel Paulista, que hoje está no Sport Recife. Foi eliminado ontem em casa pro Ceará nos pênaltis, hein? Verdade. Pode fechar o nosso Fechou o sarcófago. Muito bom, amanhã Deixando um abraço a estamos de todos os volta, hein? ouvintes aqui, sempre na brincadeira, sempre na diversão. Percebi, cara, que você tava brincando hoje. cara. Percebi. E a vida segue, não é isso? Muito. Futebol é a coisa muito mais, bom estar mais aqui importante novamente, dentre viu? as menos importantes. Sexta-feira, para fechar a semana, estaremos para falar do jogo da Ponte Preta no sábado e do Bugre no domingão. Boa. É isso aí. Ituano, Ponte São Bernardo. E quem for o Brinco de Ouro no domingo, né? A gente vai acompanhar Chelsea e PSG. Pode levar o radinho e ficar na CBN também, que é esse jogão, mas a torcida do Bugrino tem que estar presente, né? Tem que estar presente, tem que ir pro estádio. Promoção de ingressos, hein? Não liga pra essa história de mundial, não, Bugrino. Bugrino que é Bugrino de verdade, tem que estar no Liga o rádio na estádio, CBN, pô. É isso aí, não liga pra essa história de mundial, porque o mundial do Bugre é contra o Ituano. O Ituano. E se vencer é G8, pode cravar aí. Já sabemos quem vai pra esse jogo. Scheibe, né? Ituano e Bugre, com certeza. Alô, torcida do Guarani. Até porque, se ele não estiver escalado, ele não vê jogo lá embaixo. De graça, né? Não vê. Valeu, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Arena CBN.